Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1. Eu quero fazer essa meditação com os irmãos, e eu tenho uma plena certeza que será de muita valia para a nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras versões está escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Infelizmente nós fomos mal estruturados, e por causa dessa discrepância que ocorreu na nossa vida, nós temos muita dificuldade para melhorar. Só que a melhoria só acontece na vida do cristão, primeiramente quando ele reconhece seus erros, as suas falhas, quando ele abandona as suas indagações, e quando ele recebe a palavra de Deus em sua alma. Então a palavra de Deus, ela nos molda, nos transforma, e ela faz, como diz Isaías, aquilo que apraz ao Senhor. Então precisamos, irmão, dar uma ênfase maior ainda na palavra do Senhor, porque aquilo que a teoria humana não consegue, a palavra de Deus, ela tem o poder para fazer em nossa vida. E cada vez que eu olho para a Bíblia Sagrada, e principalmente quando eu me deparo com esse versículo, eu tenho algumas confirmações de Deus para a minha vida. Primeiramente, é que eu estou indo pelo caminho certo, porque o meu caminho não é os meus achismos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia fala ao meu respeito. Então todas as vezes que eu paro, analiso, ou até converso com alguém, e o que traz de certeza não é o que eu penso, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus responde. Então eu abraço, eu me aproprio aquilo que a palavra de Deus fala. Então eu desvazio de mim, eu tiro todos os meus conceitos, e eu recebo aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque João, ele diz 3 coisas muito importantes. Ele diz primeiramente que a palavra, ela é o princípio, que no início, antes de todas as coisas, já existia a palavra. Então ele está dizendo, não é algo novo, não é algo que surgiu repentinamente, é algo verdadeiramente concreto e já estabelecido, fundamento, estrutura, porque princípio é isso. E Paulo, ele chama a atenção dizendo, olha, não crie e não traga para vós outro fundamento, porque só existe um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Então logo eu preciso entender que a palavra de Deus é princípio, e princípio ele não pode ser quebrado.
Princípio é para ser vivido. E ele é tão contundente que não é nem para ser questionado. Eu preciso viver, eu preciso aceitar, eu preciso abraçar tudo aquilo que é de princípio para a minha vida. A segunda coisa que ele estabelece é que essa palavra que é o princípio estava com Deus. Desde do seu fundamento, a palavra já existia. Significa que ela nunca se separou de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus para a minha vida, eu recebo. Ainda que eu não goste, ainda que me entristeça. Porque existe um momento que a gente sai do culto feliz. Não sei se já aconteceu isso com você, mas existe momentos que a gente sai do culto triste. E eu vou te comprovar na Bíblia. Porque a tristeza segundo o mundo traz a morte, mas a tristeza segundo Deus traz arrependimento. Porque muitas vezes eu saio do culto triste, porque eu recebi uma palavra que eu preciso mudar, que eu preciso tomar e rever. Como é que está sendo o meu comportamento, as minhas palavras? Então eu paro para analisar e vejo quantas coisas eu tenho feito errado. E a palavra de Deus, ela me corrige, ela coloca um prumo na minha vida, ela limita os meus passos para que eu não erre, para que eu não falhe. Por isso muitas vezes a gente recebe essa palavra e se entristece, porque a gente reconheceu que nós estávamos errando. A grande questão é, ou eu continuo no erro, e depois que eu recebo essa palavra, eu mude a minha atitude. Então por isso nós nos entristecemos. É tanto que Jesus, ele fala uma coisa tão pertinente em João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele fala duas coisas distintas. Uma coisa é eu estar em Jesus, e outra coisa é a palavra dele estar na minha vida. Então tem pessoas que estão em Jesus, só que tem pessoas que a palavra dele não está na vida do mesmo, porque ele sabe que a palavra tem vezes que dói, tem vezes que confronta, que nos coloca verdadeiramente em uma situação que nós costumeiramente não temos o hábito. Coisa boa, irmão, é se toda vez que nós errarmos, existimos sempre alguém de uma forma sensata para corrigir o nosso erro. Então esse é um dos propósitos da Bíblia, é corrigir o nosso erro, é corrigir as nossas falhas. Por isso muitas vezes a gente não gosta de ouvir, temos o hábito de querer só vitória, levantar a mão para receber a bênção, as portas se abriu, as campanhas das 7 chaves. E quando é colocado a palavra em primeiro lugar, quando diz para a gente se consertar, endireitar, aprumar a nossa vida, então eu preciso permitir que essa palavra achiguaria na minha vida, para que eu venha a ser transformado, para que eu venha a ser mudado, para que eu venha a ser curado. E a terceira ênfase que João diz é que a palavra é o próprio Deus. Então tudo aquilo que vem de Deus não tem que haver questionamento. Então eu entendo que teorias do homem são coisas paliativas, mas a palavra de Deus são coisas genuínas. Então eu, como cristão, tenho uma responsabilidade agora de conhecer mais Deus. Primeiramente, não tenho como eu conhecer Deus se não for através da sua palavra. Dentro da palavra nós reconhecemos e conhecemos atributos de Deus, conhecemos a sua personalidade, o que ele gosta,
o que ele não gosta, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Tanto que Jesus enfatiza, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Antes da libertação vem o conhecimento. Então não tem como eu ser liberto se eu não conhecer a palavra. Porque no grego conhecimento é luz. E todas as vezes que eu tenho um conhecimento da Bíblia, eu tenho a luz de Deus na minha vida. Entretanto, Oséias já tinha chamado a atenção do povo de Israel, que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Eles não buscavam conhecer Deus, eles não tinham conhecimento. E falta de conhecimento no grego é trevas, é escuridão. Então quem não tem conhecimento anda em trevas, visão obscura, embaçada, não é nítido, não sabe o que quer, não tem posicionamento, não tem propósito de vida. Porque quando a palavra de Deus penetra na nossa alma, a gente enxerga o que Deus tem para a nossa vida. Então eu preciso entender o que Paulo também diz para a igreja de Corinto, na sua segunda epístola, capítulo 13, verso 8. Ele diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí agora você pensou, que verdade é essa que Paulo está falando? Verdade é essa que Jesus uma certa feita diz: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, em meu Pai, porque na casa dele há muitas moradas, senão vos teria dito: irei e prepararei lugar para todos, porque aonde eu estiver, vós também vão estar. Aí Jesus diz assim, ó: mas vocês sabem o caminho. João capítulo 14, verso 5. Aí Tomé toma a palavra e disse: mas mestre, mostra para nós esse caminho. Verso 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Posteriormente, ainda no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, ele diz: santificamos na verdade, pois a minha palavra é a verdade. É uma verdade absoluta, que está acima de tudo, que está acima de todos. Eu tenho conhecimento quando eu conheço a Bíblia. Eu sou transformado quando eu conheço a Bíblia. Eu sou liberto quando eu tenho contato com ela. E eu sou alimentado através dessa palavra. A igreja não precisa de outro alimento. A igreja não precisa pegar atalho. Apenas essa palavra é suficiente para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para te fortalecer, para que você tenha relacionamento com Ele, para que você conheça Ele, para que você não perca a diretriz, para que você não perca o direcionamento. Deixa eu dizer uma coisa: avivamento, irmão, vem através da palavra. Avivamento que não vem através da palavra é suspeita. Por isso Abacuque vai dar um grande grito em meio à crise que Jerusalém está passando. Ele diz: ouvir a tua palavra e temi. Depois que ele ouviu a palavra, é aí que ele sugere um avivamento.
Porque Abacuque está dizendo: não adianta eu querer avivamento se a palavra não estiver no meio. Não adianta eu querer rodar, pular, falar em línguas estranhas, se a palavra de Deus não é a centralidade da minha vida. Por quê? Porque se você rodar demais sem a palavra, um dia você cai. Mas eu quero ver qual é o vento, qual é a tempestade que vai te derrubar quando você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, como centro da tua vida e da tua história. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Fala isso aqui um peregrino de Israel, que costumeiramente ele e a sua família tinha que estar em Jerusalém no mínimo 3 vezes por ano, nas principais festas, a saber, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Só que é sabido de todos que tinha uma dificuldade de iluminação. Então eles saíam de lugar longínquo até Jerusalém. Eles iam romper madrugada, passar tempestade, passar dificuldades. E como é que eles iam chegar em Jerusalém dessa maneira? Eles faziam um tipo de lâmpada de barro de argila, colocava um pavio, incendiava e colocava óleo, e na ponta dos seus pés ele colocava, e aquela luz iluminava o seu caminho. Ele não errava o caminho, eles não caíam num buraco, os animais peçonhentos não pegavam. Ele faz essa comparação com a palavra de Deus. Ele diz assim: quando eu ia para Jerusalém, eu pegava a lâmpada, colocava meus pés e eu não errava o caminho, os inimigos não me pegavam, eu não caía nas armadilhas. Assim é todo aquele que prioriza a palavra de Deus, ele não erra o caminho, ele não deixa o inimigo pegar, porque a palavra de Deus direciona. Escute isso aqui: quem vive na igreja sem a centralidade da palavra de Deus, olha para mim, ele anda em círculo, não sabe para onde vai, não sabe aonde quer chegar. Mas quem coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus te dá direcionamento. Então recebe isso aí em nome de Jesus. A partir de hoje você não vai andar mais em círculo. A partir de hoje a palavra de Deus vai dar direcionamento para você. Deus vai te mostrar onde você vai chegar. Deus vai mostrar aonde o que vai acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus nos orienta a fazer a coisa certa, exata, da sua maneira. Uma das coisas que eu quero te chamar a atenção é que nós estamos intrínsecos em uma batalha de guerra, e todos os soldados precisam estar preparados para o período, para o momento da guerra. Paulo, quando está preso em Roma, ele escreve uma das epístolas para a igreja de Éfeso. Está na sua frente um soldado romano, com todos os aparatos preparados para uma batalha. Capítulo 6, do verso 10 ao verso 12, ele diz: portanto, os amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Deixa eu te chamar a atenção aqui. Quando você luta com o inimigo errado, o inimigo certo prevalece contra você. Eu vou repetir para você entender um pouco mais. Quando você luta com o inimigo errado, o inimigo certo prevalece contra você. A sua luta não é contra os irmãos da igreja, a sua luta
não é contra a sua família. A sua luta não é contra o seu vizinho. A sua luta é contra principados e potestades. E só venceremos ele se nós tivermos revestido da armadura de Deus. Só que no versículo 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perceba uma coisa: a maioria das armaduras são elementos de proteção. Apenas uma é elemento de ataque, que é a palavra de Deus, que é a espada. Como nós estamos intrínsecos em uma batalha, a gente precisa priorizar isso. A gente não pode estar desarmado. Infelizmente os nossos soldados pegaram as suas espadas e colocaram na estante. Outros se estão colocando dentro do quarto. A minha pergunta é: aonde você fica mais tempo? Lendo Bíblia ou no WhatsApp? Aonde você fica mais tempo? Na Bíblia ou nas redes sociais? Como é que nós conseguiremos vencer os nossos adversários se a gente não fica preparado? Se nós estamos abandonando a espada, a arma, que é a única coisa que nós venceremos ele. Como é que as nossas igrejas serão relevantes? Como é que nós vamos experimentar a manifestação de Deus se nós não estamos sabendo de nada? Uma certa feita, os filisteus vêm contra Israel. A maioria foge, a maioria corre. E o texto diz para nós que apenas um homem ficou, chamado Eleazar. Eleazar era valente na espada, homem destemido, bravio. O texto diz que ele rompeu a noite toda sozinho, com a espada, lutando contra os adversários. Aí o texto diz para nós que ele lutou tanto, pelejou tanto, que a espada ficou grudada nas suas mãos. Porque Eleazar sabia que sem a espada ele não ia vencer, que sem a espada ele não chegaria em lugar nenhum. Por isso o adversário está dizendo: não lê Bíblia, abandona a espada. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: pega a tua espada, volta a ler Bíblia, coloca a palavra em primeiro lugar, e assim você vai viver coisas estupendas e extraordinárias da parte de Deus. Não tenho como eu crescer na vida ou chegar em algum lugar se essa palavra não estiver comigo. Lembra na época de Neemias, que ele tinha uma grande empreitada? Os adversários estavam atentos. Sabe o que Neemias disse? Trabalha com uma mão e com a outra a espada. Não larga ela. Continua pregando, continua evangelizando, continua fazendo a obra, mas não larga a espada por nada. Ei, o milagre que você precisa está dentro desse livro aí. A resposta que você precisa está dentro desse livro aí. Alguns irmãos dizem: pastor, ora por mim. Eu oro. Mas antes de orar, eu faço uma pergunta: por que você quer oração? Ah, pastor, preciso de uma resposta de Deus. Aí eu faço outra para ela: você já entrou no quarto, já abriu a Bíblia e viu o que Deus quer para você? Porque em vez de você correr atrás de profeta, entra no quarto e vai ler Bíblia. Olha para mim e nunca esqueça disso. Deus tem sempre uma mensagem para você através da sua palavra. Ele nunca vai deixar você sem direção. Ele nunca vai deixar você sem resposta. Quem entende a Bíblia, olha para cá, não corre atrás do milagre, porque o milagre já está morando dentro da casa dele. Oh glória! Quem entendeu isso, pastor? Sabe quem entendeu isso? O centurião. Um homem muitíssimo importante dentro do respaldo da cultura romana.
seu servo doente, ele vai até Jesus. Jesus disse: eu vou, e ainda vou curar ele. Aí o centurião disse: não, Senhor, não precisa ir na minha casa, porque eu sei o que é autoridade. Ei, a gente precisa aprender a autoridade disso aqui. Sabe por que ainda não aconteceu coisas extraordinárias na tua vida? Porque você não entendeu a autoridade que é isso aqui. Porque num dia que você entender isso aqui, a autoridade que está intrínseco nisso aqui, sua vida muda, sua história muda. Aí ele disse: eu sei o que é autoridade, porque eu digo para o meu servo: vai, e eles vão. Eu digo: vem, e eles vêm. Senhor, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Olha para mim, Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Deus não precisa de muita coisa para mudar a tua história. Apenas uma palavra, glória. Apenas uma palavra, e a tua história é mudada. Não existe nada que Deus fale e não se cumpra. Não existe nada que Deus ordene e que não seja obedecido. Seja o que for, tudo que Deus decretar, que Deus ordenar, tem que obedecer. Pedro também experimentou isso, veio de uma pescaria frustrante. Jesus pede o barco do mesmo emprestado. Ei, antes do milagre, senta para ouvir a palavra. A nossa geração corre atrás do milagre, mas não tem paciência para ouvir a palavra. A inquietação, a impaciência faz a gente perder a direção de Deus. Quantas vezes você veio para o culto, Deus já tinha preparado a sua direção, mas você cochilou naquela hora, mas você atendeu o celular naquela hora, e a direção foi dada, mas você não observou. Aí Jesus em outra palavra disse: Pedro, eu vou te dar uma direção, senta primeiro para ouvir a minha palavra. Ele veio, irmão, de uma noite frustrante, decepcionado. Sua fé não tinha mais jeito, ou melhor dizendo, estava cabisbaixa. Aí o que foi que ocorreu? É o que Paulo disse: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quantas vezes você já chegou aqui dizendo: vou desistir, e a palavra está dizendo: levanta, tenha bom ânimo. Quantas vezes você chegou aqui dizendo: não tem mais jeito para mim, e a palavra dizendo: tem jeito para você sim, você consegue. Você veio triste, era te dar alegria. Você chegou sem esperança, e era te dar esperança. Você chegou desanimado, e era te animou. Assim Paulo e Pedro estavam, só que o texto estava dizendo que Jesus estava pregando a palavra, e a fé dele obviamente ia crescendo, ao ponto de Jesus disse: agora volte para lá. Aí Pedro disse: eu vou voltar, segundo a tua palavra. Uma coisa é você fazer sem a palavra, e outra coisa é você fazer debaixo da palavra. Uma coisa é você ir sem direção, e outra coisa é você ir debaixo da direção de Deus, que vai acontecer o milagre. Então se prepara, a partir dessa noite coisas maravilhosas, estupendas vão começar a acontecer na tua vida, porque você vai começar a priorizar a palavra. Você não vai fazer nada sem primeiro Deus falar contigo, sem primeiro Deus te orientar. Orientar como, pastor? Através da palavra. Ame a palavra, viva a palavra, pratique a palavra. Ei, só quem tem estrutura é quem pratica a palavra. Benefícios daqueles que priorizam a palavra: ele tem estrutura, porque
Por isso Jesus disse, Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, ele diz que todo homem que escuta as minhas palavras, escute aqui por favor, e a praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que profundidade. Vieram as chuvas, sopraram os ventos e correram os rios, e não derrubou ela. Sabe o que Jesus está dizendo? A vida cristã não é fácil, e só permanece quem tem estrutura, e a estrutura vem através da palavra de Deus. Aí ele está dizendo, se prepara, vai vir luta por cima. Aí quando você acha que a de cima terminou, vem a luta do meio. Quando você acha que já venceu de cima, que já venceu do meio, que agora é vitória, aí vem a luta por baixo. Menos mal. E quando vem os três ao mesmo tempo, luta por cima, luta por meio e luta por baixo. Mas quem está estruturado na palavra de Deus, pode vir luta por cima, pode vir luta pelo meio, pode vir luta por baixo, todas ao mesmo tempo, e não conseguirá te tirar, te arrancar da presença do Senhor. É por isso que você está aqui, é por isso que essa igreja está de pé. Veio luta, veio tempestade, mas a centralidade é a palavra de Deus. A palavra te guarda, a palavra te protege, a palavra te dá estrutura. A palavra é o seu fundamento, é a sua base, é a sua estrutura. Só permanece quem está na palavra. E mais uma coisa só para eu terminar. Quem vive a palavra, ela tem prosperidade de vida. Salmo de número 1, verso 2 e verso 3. Olha o que no verso 2 o salmista diz: eu tenho prazer. Irmão, olha para cá. Aonde está o seu prazer? Tem alguns irmãos que o prazer dele é futebol. Outros, o prazer é carro. Outros, o prazer é casa. Mas o salmista está dizendo assim, ó: o meu prazer, a minha satisfação, o que me dá alegria é a palavra de Deus. E ela me dá tão prazer, irmão, olha para cá, que eu medito nela de noite e de dia e de noite. Irmão, Deus já sabia que essa palavra ia chegar para essa geração, para quebrar alguns paradigmas de nós. Como assim, pastor? A maioria dos nossos cultos são à noite, e a maioria das pessoas só lê Bíblia à noite, quando está na igreja. Aí o salmista está dizendo: e de dia? Você não lê Bíblia não, é? Você precisa ler Bíblia na igreja, e precisa ler Bíblia também dentro da sua casa. A bichinha já está cheia de poeira, cheia de teia de aranha. Está na hora de pegar ela, está na hora de priorizar ela, está na hora de receber uma direção de Deus para a sua vida. Olha para cá, antes de você dormir, você vai abrir a sua Bíblia, Deus vai dar uma direção para você, e Ele vai falar com você, porque Ele é Deus. Aí no verso 3 ele está dizendo: é comparado aquele que medita de dia e de noite a uma árvore plantada junto a ribeiros d'águas, dá fruto na estação própria. Segunda coisa, as folhas não cairão. E o terceiro, e tudo que você fizer
prosperará. O que não estava acontecendo na tua vida, a partir de hoje vai começar a acontecer. O que estava travado na tua vida, a partir de hoje vai começar a destravar. O que estava amarrado na tua vida vai começar a desamarrar, porque você vai começar a priorizar. Deus vai começar a falar com você, e Deus vai agir ao favor da sua vida. Eu posso orar por você? Fica de pé, por favor. Uma certa feita, eu estava chegando na cidade natal, a saber, Cachoeira. E quando eu cheguei, tinha acabado de estacionar o carro, mas não tinha descido. Algumas pessoas falaram: corre, 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 porque na casa da outra sua tia estava tendo um incêndio. Quando eu cheguei na casa da minha tia, o corpo de bombeiro estava lá. Só que já tinha apagado fogo. Olha para mim, por favor. Já tinha apagado fogo. Os móveis já estavam descendo. E o fogo que mais destruiu foi dentro do quarto da minha tia. E outra minha tia foi a primeira pessoa que entrou no quarto. E quando ela entrou no quarto, ela viu tudo destruído. Ar-condicionado, TV, a cama, guarda-roupa, roupas, tudo destruído em cinzas. Ela correu para mim e disse: meu sobrinho, eu vi só cinzas, só fumaças, mas quando eu olhei no chão, eu vi uma Bíblia aberta. No Salmo de número 91, ela disse: tu é crente, tu é pastor, me explica como isso aconteceu. Eu disse para ela: porque o fogo do diabo pode queimar tudo, mas a única coisa que o fogo do diabo não pode queimar é a palavra de Deus. Por isso Deus estava dizendo: ele não tem o poder de queimar, ele não tem o poder de destruir. Então coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas Deus vai começar a realizar. Coloque a mão em seu coração, por favor. Coloque a mão em seu coração. Eu sei que muitas vezes você não tem priorizado. Eu sei que muitas vezes você tem procrastinado. Depois eu leio, depois eu medito, depois eu busco orientação. Só que essa noite Deus está dizendo: prioriza a minha palavra. Eu quero me revelar através da minha palavra. Eu quero que você me conheça através da minha palavra. Algumas pessoas dizem: Deus, pastor, como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Lê Bíblia, irmão. Como é que eu faço para conhecer a voz de Deus? Lê Bíblia, que você vai conhecer a voz de Deus como muitas águas na sua alma. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida.